Como aumentar o percentual de acertos em matérias finalizadas. Quando você finaliza uma matéria, e eu já vou falar porque eu tô colocando entre aspas, quando você finaliza uma matéria, qual deve ser a tua atividade, o que você deve fazer. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que não existe matéria finalizada. Agora eu sei que eu vou bugar a cabeça de muitos aí, sei que eu vou dar um bug na cabeça de muitos aí, mas é isso mesmo, não existe matéria finalizada. E por que não existe matéria finalizada? Porque é o seguinte, meus queridos, a gente só finaliza uma matéria quando a gente passa no concurso. Quando a gente passa no concurso e a gente pendura as chuteiras, é que a gente vai finalizar uma matéria. Até lá, a gente não finaliza. A gente sempre tá aprendendo. A gente sempre tá melhorando de desempenho nela. A gente sempre tá com a pulga atrás da orelha nela, pensando, ai meu Deus, como é que eu posso melhorar? Então, não existe matéria finalizada. O fato de você ter terminado os PDFs ou as videoaulas de uma matéria apenas significam que você vai entrar numa nova fase de estudo nessa matéria. Apenas significa que você vai deixar de estudar do jeito como você está estudando neste momento e vai passar a estudar de uma outra forma, porque você vai entrar numa outra fase de estudo com essa matéria. Mas não existe uma matéria finalizada. Não existe uma matéria que você possa considerar que aprendeu o que deveria ter aprendido nessa matéria e que não precisa mais aprender. E para falar disso com um pouco mais de propriedade, eu vou citar para você algo que se tornou muito comum no mundo dos concursos, muito difundido no mundo dos concursos, que é a tal da curva de esquecimento. Há um tempo atrás começaram a falar que para as provas de concurso, para os estudos para concurso público, se aplicava a curva de esquecimento. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nessa curva. É a curva do esquecimento. Então a curva dizia mais ou menos assim, que você estudou uma matéria hoje, você sabe isso, e aí se você não revisa, você vai diminuindo o que você sabe. Por isso é que na teoria dessas pessoas você tem que continuar estudando essa matéria, continuar revisando, não é estudando, continuar revisando essa matéria para a curva do esquecimento não diminuir, o que você sabe dessa matéria não diminuir. Então, por essa curva, né, você aprendeu a matéria, tá aqui, e você tem que continuar revisando a matéria para que você não esqueça e não diminua o quanto você sabe essa matéria. Essa curva do esquecimento, ela simplesmente não se aplica desta forma no estudo para concurso. Por quê? Porque a curva do esquecimento, ela pressupõe que você aprendeu tudo de uma matéria. Essa curva do esquecimento, ela pressupõe que quando você estudou uma matéria pela primeira vez, você já viu o máximo que você poderia ver, né, e aprender dessa matéria da primeira vez. E depois é só revisar para não esquecer. Então ela pressupõe que o conteúdo que você aprende para concurso público ele é simples e que quando você estuda pela primeira vez, você já aprendeu tudo o que você poderia. E aí depois basta você revisar e não esquecer. Só que isso não é verdade. Essa curva do esquecimento desta forma, ela pode se aplicar para quando você estuda algo simples, quando você estuda algo que não tem muita complexidade. E aí você aprende da primeira vez, aprende o máximo possível e depois é só revisar para não esquecer. Só que no estudo para concurso não funciona dessa maneira. Os conteúdos que são apresentados pra gente para concurso público são extremamente complexos, né? Os conteúdos que a gente tem que aprender para concurso público, eles são muito difíceis. Então, quando você estuda pela primeira vez, você não aprende tudo o que você deveria aprender da matéria. Quando você estuda algo pela primeira vez, você não aprende tudo o que você deveria aprender desse conteúdo. Você aprende uma parte, você aprende uma pequena parte. É por isso que quando você estuda algo pela primeira vez e aprende algo para concurso público pela primeira vez, você aprende linhas gerais. Você imagina, se você estuda, digamos assim, débito e crédito pela primeira vez, você não vai terminar o estudo sabendo tudo de débito e crédito. Você vai saber uma pequena parte. O teu cérebro ele não vai conseguir sintetizar todo aquele conhecimento da primeira vez. Então, qual é o teu papel estudando para concurso? É ver várias vezes aquele conhecimento, aprendendo em camadas e aprendendo de maneira consistente. Da primeira vez que você estuda um conteúdo, você vai aprender uma certa quantidade de conhecimento. Aí você vai ver isso futuramente e vai aprender outra camada de conhecimento.
E aí você vai vendo esse conteúdo várias vezes e vai depositando conhecimento em camadas e vai solidificando esse conhecimento. E aí você vai aprendendo no nível de conhecimento que vai ser cobrado na tua prova. Você vai aprendendo no nível de conhecimento que a tua prova vai cobrar. É assim que funciona o aprendizado para concurso público. Por isso que não existe curva de esquecimento. O que existe para concurso público é uma curva de aprendizagem, que não começa no alto e vai diminuindo se você não revisa. É o contrário, ela começa aqui embaixo, quando você estuda a matéria pela primeira vez, e ela vai aumentando conforme você vai aprendendo aquele conteúdo e vai vendo aquele conteúdo várias vezes. Conforme você vai aprendendo conteúdo, conforme você vai vendo o conteúdo várias vezes, essa curva vai aumentando e o teu conhecimento nessa matéria vai aumentando. É por este motivo que não existe matéria finalizada. Por quê? Porque quando você termina uma matéria pela primeira vez, você apenas viu pela primeira vez. Então ainda existe um caminho que você precisa percorrer para depositar conhecimento no teu cérebro em relação a essa matéria e você poder ver essa matéria e vendo essa matéria várias vezes, você possa acumular conhecimento. Lá na jornada eu vou explicar isso detalhadamente com a Joana. Para quem não conhece a Joana, ela é concurseira e ela também está estudando para concurso público. E aqui a gente consegue ver o cérebro da Joana, certo? Eu não consigo ver o teu cérebro por aí, mas eu consigo ver o cérebro da Joana e consigo te mostrar o cérebro da Joana. Então, a Joana, ela vai aprendendo no lobo frontal, que é onde a gente foca, onde a gente aprende realmente o conteúdo. Mas a memória de longo prazo, ela vai se formando aqui, no lobo temporal. Por conta disso, a gente tem que tirar o conhecimento do lobo frontal, da memória de curto prazo, e colocar no lobo temporal, ou seja, na memória de longo prazo. E esse transporte, ele não acontece de uma vez só. Esse transporte, ele vai acontecendo conforme a gente vai estudando uma matéria várias vezes, conforme a gente vai estudando uma matéria diversas vezes.